Olá, hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. O anúncio da formação de blocos partidários antecipa a escolha de presidentes e relatores das diversas comissões temáticas do Senado. Depois das solenidades de posse e eleição da mesa para os próximos 2 anos, é hora de muita conversa. Novos e veteranos, senadores do governo e da oposição e, sobretudo, líderes dos partidos, colocam suas propostas para presidências e relatorias das comissões. Em um primeiro acordo, no âmbito do Senado, a ideia é que a Comissão de Constituição e Justiça seja indicada pela União Brasil e a Comissão de Assuntos Econômicos seja indicada pelo PSD, pelo Partido Social Democrático. As demais comissões, nós vamos detalhar esse debate no curso dessa semana. O PT tinha uma aspiração de disputar a primeira vice-presidência, né? E em nome de um acordo político, desistiu de ter uma candidatura para a primeira vice-presidência, mas obviamente que deseja uma contrapartida, que é a escolha de uma comissão onde o partido esteja bem representado. Por essa razão, nós estamos propondo que a terceira escolha entre as comissões fique para o PT. Um cenário ainda à espera de definição, líderes do MDB, União, Podemos, PDT, PSDB e Rede anunciaram a formação do Bloco Democracia. Constituímos um bloco de 31 senadores para ajudar o Brasil a vencer os desafios do desemprego, dos desafios de uma vida melhor para o povo brasileiro, vencer, obviamente, todas as mazelas que o povo brasileiro vem enfrentando. Assim, o Senado da República terá, no Bloco Democracia, um apoio indispensável para as mudanças e as reformas que todos queremos para um Brasil melhor. Fazemos parte hoje de um grande bloco, né? Podemos, junto com outros partidos que não têm um alinhamento ideológico com Podemos, não tem, mas para fazer esse grande bloco, para buscar maior oportunidade e espaço dentro das comissões. Claro, todo mundo está de olho nas grandes comissões, como o CAI, como o CCJ, mas tem outras de grande importância, como a transparência, a qual eu busco a presidência, como também a CAIS. Tem outras comissões que precisam ser preenchidas e eu acho que o presidente, juntamente com os outros senadores, distribuirão isso de forma bem competente. Além do Democracia, com 31 membros, também foram oficializados outros 2 blocos. O Parlamentar da Resistência Democrática, que reúne PSD, PT e PSB, com 28 membros, e o que reúne os parlamentares do Progressistas e Republicanos, com 10 membros. Uma outra força no Senado será o Partido Liberal, com 12 membros. As comissões serão conversadas com o presidente e, de acordo com os blocos, fazendo ali a proporcionalidade. Lembrando que o meu partido, o PL, hoje é a segunda maior bancada, era a primeira, mas agora alguns senadores se filiaram ao PSD, ficou a maior bancada, mas continua sendo a segunda maior bancada dentro do Senado Federal, que é uma bancada importante. As comissões permanentes do Senado Federal podem convocar autoridades, fiscalizar e controlar políticas governamentais, discutir e aprovar projetos. Mas você sabe quais são e quantas são? Confira na reportagem. São 14 comissões permanentes no Senado Federal que discutem assuntos temáticos pertinentes às áreas de conhecimento. Geralmente, têm competência deliberativa, podendo discutir e votar projetos de lei que não precisem passar pela aprovação do plenário. Fazem análise prévia de todos os projetos que passam pela Casa. Podem convocar ministros, solicitar depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão, realizar audiências públicas, receber petições e outras atribuições. As comissões também fiscalizam o trabalho do Poder Executivo, acompanham a execução de políticas públicas e fazem emendas ao orçamento da União. São elas: Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Relações Exteriores, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Serviços de Infraestrutura, Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor e Comissão Senado do Futuro.
Os membros são indicados pelos líderes partidários e passam a integrar as comissões em nome de cada legenda ou bloco parlamentar. Os partidos e blocos obedecem às regras de proporcionalidade partidária. Uma vez definida a proporcionalidade partidária, quantas vagas o partido ou o bloco tem direito, os membros são designados, convoca-se uma reunião para instalar a comissão e para eleger a mesa, que é composta por um presidente e por um vice-presidente. Havendo um acordo entre as lideranças para uma chapa única, a mesa é eleita por aclamação, sem a necessidade de uma eleição com votos. Havendo dois ou mais candidatos, faz uma eleição e aquele que obtiver a maioria é eleito presidente e vice-presidente, e o presidente tem a competência de designar os relatores das matérias no âmbito da comissão, de conduzir os trabalhos, de convocar as reuniões extraordinárias e gerenciar o trabalho do colegiado naquele biênio para qual ele foi eleito. A aprovação de uma reforma tributária é praticamente unanimidade entre os senadores. A expectativa é que o Congresso analise uma das propostas ainda neste ano. A urgência de reformar o sistema tributário é prioridade para muitos senadores. A inflação decorrente da quebra das cadeias globais de produção e distribuição de bens e serviços elevou de maneira contundente o custo de vida dos brasileiros, retirando seu poder de compra. O problema precisa ser enfrentado com planejamento e medidas efetivas, entre as quais destaco a necessidade de reforma em nossa legislação tributária, a fim de simplificar, agilizar e baratear as atividades da iniciativa privada. A gente não pode, nesse modelo atual, com tantos impostos, onde uns pagam, outros não pagam, uns pagam muito, outros pagam pouco. Não é esse o modelo que o Brasil merece hoje. E cabe a nós, ao Congresso Nacional, se debruçar sobre esse tema. Esse tema é uma necessidade que o país tem. A gente não conseguiu avançar nele nos últimos anos. Passamos o último ano legislativo trabalhando intensamente sobre isso na Câmara, não conseguimos avançar. O Senado tentou trabalhar, não conseguiu avançar também, mas agora, aqui no Senado, talvez seja o momento ideal. Prioridade sempre, como já foi defendido até agora, transparência, retidão, buscar o melhor, a eficiência da máquina pública, sempre nesse ponto. Também a pauta fiscal, a pauta tributária. Na questão da reforma tributária, o mais importante é não aumentar impostos. Nós não aguentamos mais, a carga tributária brasileira chegou a um limite. Nós temos que fazer com que quem ganha menos, pague menos. Porque hoje uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos paga muito mais imposto na cesta básica do que uma que ganha 10 salários mínimos. A comparação na renda é muito pior para quem ganha menos do que para quem entre os mais ricos brasileiros. Esse é o desafio, sem que a gente sobrecarregue ainda mais o contribuinte. O tema vem sendo debatido há bastante tempo e nem sempre é simples chegar a um entendimento. Eu fui deputado aqui na década de 90, já falava em reforma tributária. E até hoje não concretizou pequenos atalhos, pequenos decretos, pequena arrumação tributária, mas não entra na essência de realmente desburocratizar a questão dos tributos, reduzir tributos, facilitar a vida do empresariado, abrir mercados, não é? Preparar o Brasil para um Brasil fora do Brasil, para negociação, para comércio exterior. Então é isso que a gente precisa. A reforma tributária é necessária, ela tem que entrar e ser votada. Dada a habilidade do presidente Lula, dado o tamanho da bancada também que se dispõe a ser apoiadora do governo, eu acredito que nós vamos conseguir sim ter aqui no Senado a aprovação dos projetos mais relevantes do interesse do governo e da população brasileira. Está marcada para logo mais às 10 horas a cerimônia de posse de Aloysio Mercadante como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O Senado deve analisar em breve um projeto de lei que modifica regras para a ocupação de cargos nas diretorias das estatais.
Aprovada pelo governo em 2016, a lei que regula as empresas estatais implantou um dispositivo que disciplinava indicações de políticos para o comando das estatais. Para muitos analistas, a proposta foi debatida sob a influência da Operação Lava Jato e pretendia privilegiar nomeações de diretores e presidentes pelo critério técnico. No final do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou por 314 votos a favor e 66 contra um texto na direção oposta. O projeto aprovado na Câmara tratava originalmente de regras sobre gastos das empresas públicas com publicidade. Mas na última hora foi acrescentado um outro item que reduz de 36 meses para 30 dias a quarentena para indicados aos comandos de estatais que tenham participado de campanhas eleitorais. Mesmo antes da posse, o presidente Lula manifestou a intenção de nomear para o BNDES o economista e ex-senador Aloysio Mercadante. Para o Partido dos Trabalhadores, Mercadante não seria atingido pela lei por ter apenas elaborado o programa de governo sem qualquer função na campanha. Esse foi o entendimento do Tribunal de Contas da União. Só que o projeto que muda as regras da quarentena ainda deve ser analisado pelo Senado, onde não há unanimidade. Houve um exagero muito grande, impedindo que pessoas que participam da atividade política, uma atividade nobre da vida em sociedade e numa democracia. Então, não pode criminalizar a atividade política. E a atividade política foi criminalizada na lei atual. Então, é preciso que ela passe por mudanças o mais rápido possível como parte da descriminalização da política. Eu entendo que qualquer pessoa que exerça um cargo público, que tenha autoridade, juízes, militares, pessoas que venham do governo, das estatais, não podem exercer esses cargos sem um determinado período. A meu ver, é justo que nós tenhamos pelo menos 2 anos em que esses profissionais venham para a sociedade, se desliguem das atividades, para que depois eles possam se candidatar. Nós não podemos criminalizar a política brasileira, muito pelo contrário, né? Como é que você vai dizer, olha, o presidente da República não pode indicar até uma diretoria da estatal? Não, assim como também os políticos são agentes ativos que representam a sociedade. Eu acho que 36 meses é muito tempo, mas 10 dias também é pouco tempo. Então nós vamos ter que procurar trabalhar para encontrar 2 meses, 3 meses, que a quarentena positiva. Vai ter que ser modificada aqui no Senado. Não sei se com aquilo que veio da Câmara, mas nós temos que reduzir 36 meses, 3 anos é um tempo muito grande. O senador Rodrigo Pacheco se reelegeu presidente do Senado para o mandato até o começo de 2025. Ele recebeu 49 votos. Rogério Marinho, seu adversário, ficou com 32. Vamos rever como foi a eleição. A disputa foi acirrada. 2 candidatos concorreram ao cargo de presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho. Apenas os candidatos puderam usar a tribuna para falar por 15 minutos. Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, defendeu o fortalecimento da imagem do Senado e a harmonia entre os poderes. Que, diferentemente do que sustentam de revanchismo, de retaliação, de possível enquadramento ao Poder Judiciário, que dá a palavra final aos conflitos sociais e jurídicos, nós devemos cumprir o nosso papel verdadeiro, o de solucionar o problema através da nossa capacidade e do nosso dever de legislar. Vamos legislar para se colocar limites aos poderes. Isso é um problema em relação às decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, legislemos quanto a isso. Se há um problema nos pedidos de vista em relação ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores, legislemos em relação a isso. Se há um problema de competência do Supremo Tribunal Federal, legislemos quanto a isso. Logo em seguida, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que lutará pelo restabelecimento da normalidade democrática do país. Não há democracia sem o respeito pelas opiniões contrárias, sem a tolerância necessária com o diferente, e não há parlamento livre e representativo quando existe, e claramente isso existe, desequilíbrio entre os poderes. A democracia, senhores, a democracia exige uma relação independente, harmônica e altiva.
A omissão diminui o parlamento e ameaça a democracia e, consequentemente, o Estado de Direito. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, chegou a protocolar sua candidatura, mas acabou desistindo para apoiar Rogério Marinho. Fiz a minha parte para viabilizar esta candidatura, mas reconheço que não foi possível, mesmo não defendendo tudo o que eu penso e proponho, porém que realmente possa trazer a expectativa de mudança do rumo dessa casa, não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do Senado e do Brasil. Rogério Marinho, meu voto e meu apoio são seus. Apesar do regimento interno do Senado prever votação secreta para a eleição da presidência da Casa, alguns senadores reivindicaram o direito de poder mostrar os seus votos. Ao contrário de 2 anos atrás, nós tivemos a liberdade, elogiada em todo o país, de mostrarmos o nosso voto e deixarmos claro que somos contra o voto secreto. A pergunta é simples e respeitosa. Por que 2 anos depois isto não será possível? Há 2 anos não houve autorização, senão para que fosse regimentalmente, inclusive também, quando vi do Supremo Tribunal Federal, para que se desse, de acordo com o que o regimento previra, voto secreto. A previsão é de voto secreto. Após os questionamentos, a votação foi iniciada. 1 a 1, os senadores foram chamados para depositar o voto na urna. Senador Humberto Costa. A contagem foi logo em seguida. Marinho. Pacheco. Vamos lá, vamos continuar. Pacheco. Tendo a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2023-2024, Sua Excelência, senador Rodrigo Pacheco. E na quinta-feira foram eleitos os vice-presidentes e os 4 secretários do Senado Federal. Os nomes dos candidatos aos cargos da mesa do Senado foram apresentados à Secretaria-Geral da Mesa antes do início da 3ª reunião preparatória. Com apenas um candidato por vaga, foi formada uma chapa única. É uma chapa fruto do acordo que compreende, digamos, a indicação dos partidos designados, respectivamente. Então, quero me congratular com este acordo, que é uma demonstração de pacificação, e dizer que não temos, portanto, deixar aqui consignado, não temos disputa em nenhum destes cargos. Só haveria disputa para a 2ª vice-presidência, mas também foi feito um acordo e o senador Wilder Moraes, candidato do PL, retirou a candidatura. Esse gesto, esse momento feito pelo senador Wilder, demonstra que nós vamos iniciar a próxima legislatura esquecendo eleições, esquecendo o passado, mas sim buscando o que nós fazemos, acordos positivos, propositivos e de forma unida fazer com que o Senado seja mais forte. Apesar do acordo entre os partidos, as senadoras protestaram sobre a falta de mulheres. Nós temos 10 anos sem mulher na titularidade do Senado Federal na mesa, gente. Nós vamos para 12 anos. Então não podemos, na verdade, perpetuar uma mesa totalmente masculina. Não vou nem citar o nome machista, não, mas uma mesa masculina. Não posso deixar de dar razão a Vossas Excelências. De fato, é muito importante a consciência dos partidos e dos líderes dos partidos sobre a participação das mulheres. Que os líderes partidários, os partidos tenham a sensibilidade em relação às 4 vagas remanescentes na mesa diretora, que serão votadas oportunamente, e quero assumir o
compromisso de que a Comissão de Defesa, a Comissão Permanente de Defesa da Democracia, que pretendo criar no Senado Federal, que seja presidida por uma mulher defensora da democracia. Diante da sua garantia de comissões e das vagas remanescentes, iremos, nesse primeiro momento, nos contentar. Mas fica a reflexão para todos os presidentes, todos os líderes dessa casa, que a mulher precisa ser mais respeitada e ser mais reconhecida. Depois de cerca de 40 minutos de votação, foi anunciado o resultado. Com 66 votos sim, 12 votos não e 2 abstenções, foram eleitos para compor a mesa do Senado nos próximos 2 anos os senadores Veneziano Vital do Rego, que continua na primeira vice-presidência, Rodrigo Cunha na segunda vice-presidência, Rogério Carvalho como primeiro secretário, o senador Everton como segundo secretário, Chico Rodrigues, terceiro secretário, e Stevenson Valentim, quarto secretário. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.